Então eu preparei uma passagem bíblica para que a gente pudesse discernir essa passagem bíblica, que a gente pudesse aprender um pouco mais sobre essa passagem bíblica. E ela está em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, mais precisamente no versículo 5. E ele diz bem assim: conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é do Espírito. Não te maravilheis que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, Nicodemos era um fariseu. Quem eram os fariseus? Jesus estava sendo filtrado, Jesus estava sendo fiscalizado, Jesus estava sendo perseguido, porque Jesus estava destruindo com a doutrina da época. Por quê? Não estava destruindo com a religião da época, porque era a sua própria religião, ele não poderia fazer isso. Só que uma coisa é religião, outra coisa é doutrina. Uma coisa é igreja, outra coisa é doutrina. Porque são várias as igrejas com várias doutrinas. E aí que tá. Nós pregávamos sobre a passagem do vinde a mim, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, e a minha doutrina é leve. A minha doutrina é leve. Por que Jesus estava falando da minha doutrina? Meu peso é leve, minha doutrina é leve, aquilo que vocês vão carregar é leve, aquilo que eu vou ensinar para vocês é leve. Porque a doutrina que os fariseus pregavam na época era uma doutrina pesada. Era uma doutrina baseada no dinheiro, era uma doutrina baseada na culpa, era uma doutrina baseada no castigo, era uma doutrina baseada na escravidão do povo. E eram pastores, fariseus, sacerdotes, doutores da lei, ou seja, eram as autoridades religiosas da época. E eles estavam muito revoltados com Jesus, porque Jesus pregava uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida, um verdadeiro voltar para Deus. E os fariseus não estavam gostando nada disso, porque os fariseus precisavam que o povo continuasse se sentindo culpado para que pudessem recorrer apenas a eles, porque eles eram o Senhor da solução. Eles tinham a solução em suas mãos, só que eles vendiam essa solução. E por isso que Jesus entrava no templo e chamava de casa de ladrões, e por isso que Jesus chamava de vendilhões, e por isso que Jesus entrou no templo, derrubou todas as mesas, chicoteou todos os animais e disse que não se faça a casa do meu pai uma casa de negócios. Porque a doutrina da época era uma doutrina do dinheiro, doutrina da culpa, a doutrina de massagear o ego das pessoas, de atrair as pessoas apenas para ter mais membros em sua igreja, de atrair mais pessoas para ter mais membros diante daquilo que você pode chamar de pastoril. E Deus, Jesus, veio ensinar que não precisaria mais dos sacerdotes para ir até Deus, que não precisaria mais de sacrifícios para ir até Deus, que não precisaria mais depender daquela doutrina pesada da época para ir até Deus. E os fariseus estavam muito revoltados, porque se essa doutrina de Jesus se espalhasse, ninguém mais pagaria ofertas ao templo, ninguém mais traria animais para sacrificar, ninguém mais obedeceria esses fariseus e nem os escutaria. E por isso, Nicodemos foi até Jesus, para tentar encontrar um erro nele, para matar ele. E no fim, acabaram matando. E Nicodemos era um fariseu, o príncipe dos judeus, ou seja, uma autoridade da época. E ele chega bajulando Jesus. Rabi, sabemos que és um mestre, vindo de Deus. Ninguém
pode fazer esses milagres se não for uma pessoa de Deus? E veio bajulando Jesus, veio agradando Jesus. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. No primeiro momento, nós podemos entender isso como um sinal de conversão. Porque no começo do Evangelho de João, João Batista estava no Rio Jordão, batizando em forma de conversão. Por isso que algumas igrejas, algumas denominações, só aceitam batizar adultos por causa dessa passagem bíblica, e também porque as pessoas vão ter a consciência de batizar por conversão. Que vão poder ter a consciência de se vão se ser de Deus ou não. Só que no decorrer da história da igreja, e no decorrer do começo das primeiras comunidades cristãs, esse batismo de João era apenas para a conversão. Mas em seguida se entendeu que o que Deus queria não era que esse batismo fosse apenas em forma de conversão, mas sim em forma de realmente nascer de novo, como o próprio Jesus está falando aqui. Vos é necessário nascer pela água e do Espírito. E os primeiros apóstolos e os primeiros cristãos batizavam crianças, sim, e continuaram batizando por toda a história da igreja, ao ponto de que, por exemplo, até as denominações protestantes clássicas, históricas, que saíram da igreja católica, continuaram batizando crianças, porque havia um entendimento teológico sobre isso. Então, o batismo de criança é válido, sim. Só que o que me deixa intrigado é que Jesus fala que vos é necessário nascer de novo. Isso nós podemos tirar uma série de interpretações sobre isso. Vos é necessário nascer de novo como Jesus? Como nós podemos, diz Nicodemos, voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Ele estava falando de conversão. Ele estava falando de mudança de pensamento. Ele estava falando de mudança de paradigmas, mudança do nosso interior. Ele estava falando que era necessário nascer de novo, que era necessário ser uma nova criatura, que era necessário mudar de direção. Porque ele sabia que Nicodemos era um fariseu e que pensava como os fariseus e que agia como os fariseus. Ele estava falando: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você morra e nasça uma nova criatura. É necessário que você se converta, é necessário que você mude de mente, de pensamento, de atitude. E ele continua. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode voltar para o seio da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus disse: em verdade eu vos digo, não poderá entrar no reino de Deus quem não renascer da água e do Espírito. Por que Jesus fala renascer da água? Jesus estava remetendo ao batismo de João Batista, que pregava no deserto, comia gafanhotos, mel silvestre. Era um escândalo para a época isso. Era vestido de roupas de carneiro, estava no rio, dizendo que aqueles que se arrependessem dos seus pecados fossem batizados. E eles eram batizados. O próprio Jesus foi batizado. E o que me chama a atenção é que Jesus não tinha pecado. Por que ele teria que ser batizado? A partir do momento que Jesus é batizado, João Batista diz assim: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos teus pés. Tu que tem que me batizar. E Jesus fala: não, João, é necessário que as escrituras se cumpram. E aí Jesus é batizado, e a Bíblia diz que desceu uma pomba sobre ele, e uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem eu coloco toda a minha confiança, a minha afeição. E ali, a partir daquele momento, o batismo que nós conhecemos hoje na igreja nasce. E Jesus fala: era necessário nascer de novo, era necessário nascer da água e do Espírito, que significa o quê? Significa nascer da água, significa conversão, do Espírito significa se tornar o Filho de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Ele estava remetendo ao batismo de João, somado ao batismo que ele veio trazer, somado ao batismo do Espírito Santo, uma conversão espiritual verdadeira. O que me deixa muito intrigado é que algumas pessoas acham que uma conversão verdadeira é deixar de ser humano. O que me deixa muito triste também, enquanto cristão, enquanto católico, é que as pessoas acham que se converter totalmente
E viver uma vida espiritual é fingir que você não é carne. É fingir que você não tem fome, é fingir que você não tem uma fisiologia mandando em você, que não entenderam o que é alimentar a carne. Eu acho ridículo quando uma pessoa diz que nós temos que tomar cuidado para não alimentar a carne. Diga para mim o que não é alimentar a carne, e eu digo para você o que não é alimentar a carne. Não alimentar a carne quando nós deixamos de viver o ódio um pelo outro. Se você acha que não alimentar a carne é deixar de se relacionar com o seu namorado, com o seu namorado, deixar de sair e se divertir com os seus amigos, se você acha que não alimentar a carne é simplesmente parar de escutar todas as músicas que existem na face da terra e escutar apenas o louvor da tua igreja, você está equivocado e você tem um tempo de validade dentro desta igreja, dentro dessa denominação, ou principalmente dentro da sua fé. Porque o que eu conheço na minha vida espiritual de pessoas que interpretaram e receberam uma falsa interpretação bíblica e que começaram a assumir vidas que eram impossíveis de ser vividas. E por isso que o Evangelho, Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, porque colocavam um peso sobre o povo que não conseguiam viver. E eu digo para você, você tem um período de validade, um período de validade de fé. Porque você é um ser humano que daria uma doutrina para que você vivesse que você não conseguisse viver. Então, se você está seguindo uma doutrina que te sobrecarrega, uma doutrina que faz com que você se sinta um lixo, uma doutrina que faz com que você se sinta culpado, você não está na presença de Deus. Você não entendeu nada de Jesus. Você nem sequer leu o Evangelho. E se leu, você leu muito errado. E eu digo para você, você não vai conseguir viver isso. Porque não é o que Deus quer para ti. Pessoas que pegam contextos históricos antigos da Bíblia e trazem para o Novo Testamento, enfiam de goela abaixo na frente, nos púlpitos, e para que você viva isso. Você não vai conseguir viver isso. Porque não é o que Deus quer, porque é impossível. O Jesus do Evangelho é um Deus coerente. É um Deus que te ama porque Ele é coerente. E o que é coerente? Como pode um Deus todo-poderoso pedir que a gente deixe de viver coisas que fazem parte da nossa fisiologia, do nosso sentimento, do nosso eu interior, do nossa psique? Como pode? Seria um Deus mau? Seria um Deus incoerente? Não, é porque quem te pregou errado. Quem te pregou estava dentro de um contexto em que queria te oprimir, te dominar, fazer que você se sentisse o culpado, para que você corresse para sempre, para colher respostas lá. Por isso eu te digo, tome cuidado ao ler a Bíblia. Leia com mais profundidade, com mais carinho, com o coração mais aberto. Tome cuidado com os livros espirituais de autoajuda que você está lendo. Eles podem estar te afastando para muito longe de Deus. E por isso que Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. É necessário que você se converta. É necessário que você se converta. Só que é necessário que você mude de vida. Só que essa passagem não acaba aqui. Porque o Evangelho nos diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, ou seja, não importa quantas vezes alguém errar contra você. Perdoe, 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 perdoe. E se alguém não te perdoar e ainda se acha de Deus, essa pessoa ela vai morar no colo de Satanás, no inferno. No dia do juízo final, Deus pedirá conta das vezes que ela não perdoou. Porque a Bíblia diz no Sermão da Montanha que bem-aventurados vós os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você não tem que fugir do pecado. Você tem que tentar evitar o pecado. Mas se você não conseguir, se perdoe também. E perdoe a Deus pelas suas fraquezas. Por sentir que Deus permitiu suas fraquezas. Perdoe a Deus também, porque muitas vezes nós achamos que Deus quer algo da gente que a gente não consegue viver. E aí nós começamos a conviver com Ele como pai, como irmão, como amigo que Ele é. Perdoe a Deus no seu coração. Perdoe. Mas acima de tudo, não viva uma vida fugindo do pecado. Viva uma vida evitando o pecado. Porque o pecado está ao nosso redor o tempo todo. Nós temos que evitá-lo. Fugir do pecado é fugir de si mesmo. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado mente. Porque todos nós temos pecados. E eu digo para você, evite o pecado, mas busque ser misericórdia o tempo todo. Porque a Bíblia diz que Deus é justo e com justiça nos julgará. E se você foi fonte de misericórdia e de amor, Deus será fonte de misericórdia e de amor para você.